Neste 16º domingo do tempo comum, iniciamos com uma reflexão do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, na perícope Marta e Maria, quando diz a escolha da melhor parte que não será tirada. Inicialmente, na primeira leitura, no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo de 1 a 10, nós temos a narrativa de Epifania. Abraão é visitado pelo Senhor. Em meio ao forte calor, Abraão descansava à porta de sua tenda, quando vê diante de si 3 homens desconhecidos, 3 peregrinos. Prontamente colocou-se de pé, prostrou-se por terra e, no gesto profundo de humildade e hospitalidade, os acolhe e os serve. Oferece o melhor de si: alimento, sombra, água, descanso. E aí nos chama a atenção alguns itens, alguns dados importantes. Primeiro, Abraão se antecipa. Não espera que os peregrinos peçam ajuda, peçam acolhimento. Os vê com fome, sujos, cansados e exaustos pelo calor e prontamente os reconhece como superiores, dignos de sua cordialidade e os hospeda em sua casa. Na segunda leitura, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24 a 28, São Paulo fala em alegria no sofrimento, suportados pelo serviço aos irmãos, pelo serviço à igreja. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. É um pensamento ousado do apóstolo. A igreja, no qual Paulo foi constituído ministro, deve difundir-se, manter-se forte, fiel, pura. E o serviço envolve alegria, mas também pode envolver sofrimento, dor e sacrifício, os mesmos sofrimentos de Cristo. Sofrer no serviço de Cristo caracteriza-se como um privilégio, uma honra. É saída de si mesmo, é apelo ao serviço pelo outro. Aqui nós encontramos um elo entre a narrativa de Gênesis e a perícope aos Colossenses. Como os peregrinos acolhidos na casa de Abraão, passamos agora ao Evangelho, não é? Jesus e seus discípulos foram recebidos na casa de Marta e Maria em Betânia. E o que nos traz de importante e central nessa narrativa? Marta encontra-se totalmente absorvida no serviço da hospitalidade a Jesus e aos discípulos, e Maria, diferentemente de sua irmã, está assentada aos pés do Senhor para ouvi-lo falar, dedicada à escuta da palavra do Senhor. O Papa Francisco, em uma de suas alocuções, faz a pergunta: quem são essas 2 mulheres? O evangelista São Lucas, que sabemos destinar no seu evangelho lugar importante e central da presença da mulher, na perícope Marta e Maria, vai apresentar um importante e fundamental ensinamento. Não é? Marta e Maria, irmãs de Lázaro, são parentes, discípulos fiéis do Senhor e apresentam-se de forma distinta. 2 atitudes distintas, mas ambas oferecendo hospitalidade, acolhida. Não se trata aqui de oposição entre as 2 atitudes, mas são modos diversos e essenciais e inseparáveis de acolher, né? De ouvir. Né? São modos inseparáveis para a vida cristã. Escuta da palavra do Senhor, contemplação, colocar-se aos pés e o serviço concreto e solidário ao próximo no exercício da caridade. Porém, Marta, muito envolvida com os afazeres e preocupada, reclama, queixa-se com o Senhor. Jesus a adverte: Marta, Marta, andas tão inquieta, preocupada, não é? E vai dizer que só uma coisa é necessária. E talvez, para Jesus, e ele vai dizer: Maria escolheu a melhor parte. E vem a pergunta: por que Jesus a repreende? Por que Jesus repreende Marta? Marta entendia que o essencial estava somente naquilo que fazia. Para nós cristãos, as obras de serviço e de caridade nunca estão separadas da fonte principal e primeira de cada uma de nossas ações, que é a escuta da palavra de Deus, tal qual Maria fazia. Em nossa vida cristã, a oração e o serviço devem estar em harmonia, permanecendo profundamente unidas,
Uma oração que não leva a prática solidária e concreta em favor do outro, do mais pobre, do doente, do necessitado de ajuda, do injustiçado, dos esquecidos das periferias da existência humana, essa é uma oração estéril e incompleta. Do mesmo modo, quando no serviço eclesial voltamos nossas atenções apenas à ação, nos distanciamos da centralidade de Cristo. É da nossa oração sincera, da contemplação, de uma forte relação de amor e de amizade com o Senhor, que nasce em nós a capacidade de viver e de anunciar o amor de Deus, de superar os percalços e sofrimentos próprios da condição humana. E a escolha da melhor parte, que não será tirada, é uma questão contemporânea, uma vez que as divisões e as dicotomias permanecem no âmbito eclesial e na sociedade de forma geral. E o que escolher? De que lado se colocar? Papa Francisco, desde o início de seu pontificado, exorta-nos acerca de uma igreja em saída. Isso implica profetismo, missionariedade e diaconia. Nesses contextos, sob a ótica do reino de Deus, à luz do Evangelho, a prioridade pela misericórdia e pela justiça. E para isso, a harmonização entre contemplação e praxis é uma exigência. Não devemos empreender a missão sem que estejamos aos pés do Senhor da vida. Nosso primeiro lugar é o da escuta. Sim, devemos nos perguntar como integrarmos essas dimensões em nossas vidas. Como colocarmos nos diversos cenários em que vivemos as dimensões do discipulado e da missão. O Senhor da vida nos abençoe e nos fecunde com uma escuta dócil e uma pronta disponibilidade para os nossos irmãos, especialmente os mais frágeis e vulneráveis. Amém.